E a gente continua aqui no nosso programa Conexão e olha que coisa boa. Nós temos aqui um quadro sobre saúde, né? Nós temos esse quadro que fala sobre nutrição saudável. Então você que se alimenta de forma errada, aproveita porque tem dicas boas aqui com o nosso nutricionista Dimas Linhares, que hoje vai falar sobre um assunto super interessante, não é, Dimas? Isso, Sônia. Nós vamos falar sobre o quê? Mitos e verdades sobre alimentação saudável. Mitos e verdades. Isso, a gente vê tantas coisas aí, né? As pessoas falando que isso serve para alguma coisa, não serve. E esse é o momento que a gente vai... São os gurus aí, os entendedores. Isso. Não é? Bom, mas antes da gente começar a fazer as perguntas aqui relacionadas aos mitos e às verdades, chegou algum cliente, algum paciente seu trazendo alguma informação que se recusava a aceitar que aquilo que ele trazia era um mito? Era uma mentira? Chegou algum caso desse? Isso mesmo, Sônia. Aparece muito e podendo citar, por exemplo, o caso da beterraba. Os pais levam as crianças e dizem, olha, esse menino está tomando muito suco de beterraba. E será que é verdade que beterraba é rico em ferro? Serve para combater a anemia? Isso é mito ou é verdade? E é mito ou é verdade? Sônia, é mito. A beterraba... Sério? Isso. Eu achava que era verdade. A gente coloca até beterraba no feijão para cozinhar junto? Pois é, Sônia, mas a beterraba ela é rica em carboidratos, né? Que é açúcar. Ela tem uma quantidade de 0,6, 0,9 miligramas de ferro. Quando um adulto, uma criança, precisa em torno de 10 miligramas por dia. Então vamos lá. Nesse caso, uma criança teria que comer 1 quilo de beterraba. Nossa, gente. Para ter 10 gramas de ferro. De ferro, né? Aí o que é que a gente, nesse caso, o que é que a gente sugere para os pais? Cheiro verde, Sônia. É isso que eu ia te perguntar. Colocar um cheiro verdezinho. O que é que tem? A salsa. O cheiro verde tem ferro? Muito ferro. Numa porção de cheiro verde você pode chegar em torno de 6 gramas. É uma delícia cheiro verde, eu amo. Além de deixar o alimento mais saboroso, deixa o alimento rico em ferro que vai suprir a necessidade daquele paciente que está com a deficiência de ferro. Outro. A gente pode falar sobre a questão de tomar líquido na hora do almoço ou do jantar. Será que faz bem? Mito ou verdade? Eu escuto falar que tomar líquido na hora do almoço não é bom, né? Isso, não é bom. Por quê? Porque o líquido associado ao alimento na hora do almoço, ele vai ajudar a expandir o estômago. Né? Dilata, e o estômago, né? Ele vai ajudar a dilatar. E o estômago, ele trabalha no meio de uma temperatura que geralmente, quando você vai beber alguma coisa, você coloca um líquido gelado, né? Um suco, um refrigerante. Isso vai alterar essa composição química dentro do estômago do paciente, né? De forma que vai ficar difícil a absorção dos nutrientes. Eu sempre costumo falar para os pacientes, é o mesmo exemplo de um copo. Você coloca um copo d'água cheio e coloca um sorrisal dentro, né? O que é que vai acontecer? Ele vai se dissolver de forma bem lenta. Mas se você coloca esse copo, um sorrisal, pela metade, ele vai se dissolver mais, né? A ação do ácido é bem mais rápida. Então, no estômago, é desse jeito. Se a água dilata, imagina refrigerante e suco. Também, né? Gente, se não é para almoçar, bebendo água, refrigerante e suco, esquece. Esses aí também não. Então você tem que almoçar no seco. Isso. No seco mesmo. Eu sei que é um pouco difícil, é um pouco complicado, Sônia, mas se o paciente tem esse costume já de ficar tomando 200 ml ou 300 ml, vai diminuindo a quantidade até chegar no ponto que ele vai se acostumar. A pessoa se habitua com tudo na vida. Com certeza. As pessoas falam muito sobre vinho também, né? Tem gente que diz que faz muito bem tomar um cálice de vinho por dia. É mito ou é verdade essa questão do vinho? Sônia, aí a gente entra numa controvérsiazinha, né? Porque quando as pessoas falam nesse cálice de vinho, é mais voltado para uma substância
um fitoterápico que tem na uva, que é o Resveratrol, que é um antioxidante excelente, tá? Mas o vinho também tem álcool, né? E o álcool, para quem quer emagrecer, interfere nesse processo. Então, existe um pouco aí de controvérsia. Uns dizem que fazem bem, outros dizem que fazem mal. Eu, particularmente, quando atendo o meu cliente, o paciente, eu sugiro que ele evite bebida alcoólica durante os primeiros 30 dias do tratamento. É sempre bom evitar, né, bebida alcoólica. É sempre bom. As pessoas também dizem que o refrigerante, você quando consome muito refrigerante, você envelhece mais rápido, a pele fica mais, como a gente pode dizer de forma popular, mais acabada. É isso, é verdade? Sônia, existem muitos estudos já falando sobre o refrigerante, desde a morte celular, ou seja, ele ajuda a célula do organismo a ter um mecanismo de autodestruição, né? Então, e isso é muito ruim, porque a célula do corpo humano ela precisa de 40 nutrientes, no mínimo, para exercer a função dentro dele, né? Aí a pessoa que toma os refrigerantes, principalmente aquele de sabor cola, né? Muitas pesquisas já falam sobre essas mortes dos telômeros, que a gente fala, que é uma porção da célula que inclusive ajuda até no processo de envelhecimento. A pessoa que toma refrigerante demais, certo? Pode acelerar esse quadro de envelhecimento. Sem falar, Sônia, da questão do cálcio, né? Porque o cálcio é uma substância muito importante para o organismo da gente, e o refrigerante ele impede essa absorção do cálcio no organismo. Então, é um veneno, Sônia. É um veneno. Eu sugiro que não tome. Não tome. O dentista também fala, né, sobre isso. Fala que o refrigerante ele também acaba com o esmalte do dente. Então, quer dizer, refrigerante, gente, não faz bem pra nada. Essa é a verdade. É muito gostoso, eu sei, mas não faz bem pra nada. Agora vamos falar de suplementos, né? Sim. O pessoal disse que suplemento é muito bom pra você na hora que você está treinando, a massa magra, melhora essa questão da massa magra. Vamos falar sobre isso. A pergunta é, tomar suplemento ajuda a melhorar a saúde e a aumentar a massa magra? Mito ou verdade? Verdade, Sônia. Ajuda sim a ter mais saúde e aumentar a massa magra. Agora, lembrando que esse suplemento, ele tem que estar associado ao cardápio e à prática de atividade física. Sim. No nosso atendimento, a gente enfatiza muito isso, certo? Além de prescrever um cardápio, a gente coloca um pré-treino de suplementação e um pós-treino. Para quê? Para que aquele paciente ele tenha mais disposição, uma suplementação no pré-treino, para que ele possa ter mais força de vontade, mais garra, mais determinação na hora do treino. E a gente coloca um pós-treino, né? Que no pós-treino, na hora do descanso, é que os músculos rompidos, né, vai ter uma regeneração, ou seja, o músculo ele vai ter um fortalecimento maior. E é nesse momento um suporte. E é nesse momento que a suplementação no pós-treino atua. Então, essa pergunta aí é verdade. É verdade. Uma outra pergunta diz respeito ao intestino, né? Quando a pessoa tem prisão de ventre, né? O intestino é preso. Isso realmente dificulta o emagrecimento? Mito, Sônia, ou verdade? Isso é verdade. O intestino sujo, o intestino preso, ele impede com que os nutrientes sejam absorvidos. Porque como é que acontece o processo de digestão? A pessoa consome o alimento, tritura esse alimento para chegar no estômago, sofrer ação de algumas substâncias também, do ácido clorídrico. Quando chegar no intestino, Sônia, aquele alimento ele se transforma em um nutriente. Agora, como é que esse nutriente lá a nível do intestino vai ser absorvido se o intestino está sujo, se o intestino está preso, se o paciente passa de dias sem ir no banheiro? Então, vai dificultar esse processo de emagrecimento. Então, para esses casos, o que é que a gente faz de imediato? Sugerir um plano detox, né? Para a gente começar primeiro a organizar a casa. E só quem faz um plano detox é o profissional que estuda o biotipo, a estrutura e o perfil da pessoa para poder passar esse plano. Isso mesmo, Sônia. Até porque nesse plano detox, a gente tem algumas características específicas, né? Como a consistência dele, como é que a gente vai fazer, se é uma consistência mais líquida, mais pastosa, de forma que o organismo
absorva esses nutrientes de uma forma mais saudável. Entendi. Pergunta: inibidor de apetite ajuda a emagrecer com saúde? Mito ou verdade? Sônia, isso é muito importante, hein? É um perigo isso daí, tá? Ajuda a emagrecer? Ajuda. Porém, a gente tem que levar em consideração outros aspectos, tá? Existe uma comunicação a nível do estômago-cérebro, tá? No processo da fome, o estômago joga uma informação para o cérebro e diz, ó, preciso de nutrientes. Aí, o que é que a pessoa faz? Se alimenta de forma errada, tá certo? De forma que meia hora depois a pessoa sente fome novamente. Aí como é que esses inibidores funcionam? Ele corta essa comunicação, Sônia, do estômago com o cérebro, né? E quando corta essa comunicação, o corpo vai ficar privado de nutrientes. Parou, não sente mais fome, mas o organismo ainda vai continuar pedindo vitamina A, vai continuar pedindo proteínas, carboidratos. Mas e cadê? Que foi cortado. Então é muito perigoso. O ideal mesmo, Sônia, é uma alimentação saudável associada com a prática de atividade física, uso de alguns suplementos, certo? E principalmente também uma boa noite de sono, Sônia. É importante. Então, é um conjunto de fatores. É um casamento bem casado mesmo. Isso, que faz com que a gente tenha essa qualidade de vida. Então é muito importante a gente frisar isso, tá? Sobre a importância da pessoa procurar um profissional de nutrição para que juntos possam bolar uma estratégia para aquele paciente ter um melhor resultado. Pelo que o nosso nutricionista Dimas Linhares me falou e me fala sempre, existe uma forma de você emagrecer, de você fazer a sua dieta, emagrecer ou engordar, dependendo do que você queira, porém, de forma que ele não tire de você tudo que você acha prazeroso comer, não é? Você faz de uma forma que ele não vai cortar tanto uma coisa, a outra, não vai ser assim aquela coisa radical. E você vai ter raiva de nutricionista e de dieta, não é isso? Sônia, e é tantos absurdos que a gente vê dentro do consultório, né? Às vezes a gente pega cardápios bem mirabolantes, arroz da macadâmia com frutas do Himalaia, quando a gente tem coisas muito mais saudáveis aqui na nossa região que a gente pode estar consumindo de forma saudável e com um resultado excelente no final. Exatamente. Para mais informações, como é que as pessoas podem fazer para conhecer um pouquinho mais do nutricionista Dimas Linhares e também para fazer o plano detox tão sonhado? Isso, Sônia. Foi um sucesso no último programa, tá? Sim. O plano detox, as pessoas ligaram para mim, disseram que assistiram o programa, né? Então isso é muito importante, tá certo? E tá valendo para hoje também, tá, Sônia? Fala pro pessoal então, de casa. Então tá valendo para hoje também. Assistir o programa, entre em contato comigo através do fone 997 17 9801 ou através do meu Instagram, que está aí na tela, tá certo? Que você vai ganhar aí um plano detox assinado pelo nutricionista Dimas Linhares. É isso aí. E com esse plano detox de brinde que o nutricionista Dimas Linhares deixou aqui para vocês, quero ver todo mundo mandando mensagem aí. Vão no Instagram do nutricionista Dimas Linhares, fala no direct dele, fala que quer participar, tá certo? E nós vamos ter os resultados aqui. Quando o Dimas mandar para você o plano detox, nós podemos trazer até aqui para você trazer a pessoa para cá, para conhecer, para o pessoal de casa, telespectador conhecer também, né? E nós queremos também resultados, né? Quando acontecer isso, nós vamos também ter resultados aqui daqueles que começaram com o plano detox do nutricionista Dimas Linhares. Então, hoje está valendo um plano detox para quem entrar em contato com você. Isso mesmo, Sônia. E desde já se planejar para amanhã, segunda-feira, gente, é o momento ideal para a gente começar com o pé direito, fazendo atividade física, fazendo aquela alimentação diferenciada e tendo resultados bastante positivos, Sônia. Show de bola. E depois de receber essas dicas de nutrição, nós vamos fazer um intervalo e no próximo bloco, banda legendária fazendo tributo à Legião Urbana aqui no nosso programa. Não sai daí que eu volto já.